Bom dia. Tá todo mundo ouvindo bem? Tá ouvindo bem, Cláudia? Ok. Sim, estou ouvindo bem. Deu um probleminha no link, por isso que só conseguiu entrar agora, não foi? O problema não tá também, não conseguindo. Eu acho que ela É, tá autorizando as pessoas aí. é, é. Eliezer, Veraldo, Ian, Aqui tá Felipe, liberado para o pessoal entrar, já estão tá ouvindo, entrando. estão ouvindo bem aí? Eu tô ouvindo. Valeu, Felipe. O Marcos Omena tá por aí? Cadê, Britão? Vai começar, não? Vamos, deixa eu só, é que começou o link, tava com problema, aí dá mais 2 minutinhos aqui e a gente começa. Beleza. Agora é com todo mundo, né? É com todo mundo, né? Com a classe toda, né? Beleza. Eu botei até no grupo da DEP lá. Tá, beleza. Tchau. Gente, vamos dar início aí, né? Depois a gente vai atualizando quem chegar. Desde o começo do mês passado, a gente vem trabalhando na atualização da minuta da lei orgânica e, e agora a gente chegou assim, agora não, desde sempre, né? Desde o começo da reunião, a gente tem um problema com, não é um problema, né? Na verdade, é uma exigência dos peritos criminais, dos peritos oficiais de natureza criminal, na sua estrutura. A gente colocou eles integrante da Polícia Civil, né, abaixo do delegado-geral, né, como órgão superior da Polícia Civil, mas eles entendem que querem permanecer no modelo híbrido, né, que é o modelo que atualmente vigora. Né? Eles respondem diretamente, são policiais civis, mas respondem diretamente ao SDS. Só para contextualizar, em 2021, 2022, no grupo de trabalho que teve, né, sob a presidência do Dr. Benedito, lá no DRH, foram 10 reuniões, 5 reuniões para decidir sobre isso e não chegou a consenso algum. Após a finalização desse grupo de trabalho, o doutor Nemias me parece que, posso estar errado, tá? Mas me parece que ele se posicionou no sentido de que a perícia, a polícia científica deveria integrar a estrutura da Polícia Civil, né? Ele entendeu a Constituição estadual fala nesse sentido, então ele decidiu nesse sentido, né, que ela integrasse a estrutura da Polícia Civil. Houve a Lei Orgânica Nacional em 2023 e a Lei Orgânica Nacional ela é uma norma geral, né? Ela é uma norma geral e os estados têm apenas fazem norma suplementar, né? A competência concorrente na Constituição, né? A União faz legislação sobre normas gerais e os estados como norma suplementar. Essa lei não havia, né? Então, como não havia, né, antes de 2023, como não havia lei orgânica nacional, os estados tinham a autonomia plena para, de alguma forma, organizar suas polícias civis. Então, foi por isso, né, grande parte se admitiu a autonomia administrativa das polícias científicas. Ocorre com a chegada da Lei Orgânica Nacional,
ela só traz dois modelos, ou a perícia oficial de natureza criminal dentro da estrutura da Polícia Civil, e aí, né, ela vai ficar subordinada ao delegado-geral, ou fora da Polícia Civil, né? Não teria essa natureza, essa natureza criminal, que ela estaria na estrutura fora da Polícia Civil. Então, só existem esses dois modelos, né? E aí, nessa discussão, aqui na DEP, que a gente vem já acho que 5, 6 reuniões aqui que a gente vem debatendo sobre isso, eles bateram o pé e disseram, olha, a gente só quer discutir aqui se a gente tiver nesse mesmo modelo. Inclusive, mostraram de maneira, né, constitucional, né, que já 10 estados já adotam esse modelo, né, esse modelo híbrido. Né? Eles vieram também com a argumentação que em 1974, eles estão ligados diretamente ao delegado, ao secretário, desde 1974. Estou conseguindo acessar o acesso. Na de olho agora. Conseguindo. Veja se as meninas conseguem lhe ajudar aqui. Tá. O doutor Adalberto chegou aqui, que estava com dificuldade de entrar na reunião. Então, eles mostraram, né, 10 estados, São Paulo, Minas Gerais, adotaria esse modelo. Né? Eles, segundo a argumentação dele, desde 1974, eles são ligados direto ao secretário, e, na realidade, o secretário de Segurança Pública era o chefe de polícia, então eles eram, efetivamente, ele era ligado ao secretário, né? Então, havia a Secretaria de Segurança Pública e abaixo o Departamento de Polícia Científica, assim como havia Departamento de Polícia Judiciária, havia o Departamento de Operações, assim como havia o CI, né, que era o Centro de Informações, que era a antiga inteligência. Então, desde 1964, eles vieram com essa narrativa, não, ele sempre foi ligado diretamente ao secretário de Defesa Social. Desde a instituição da Polícia Civil Carreira, a gente era ligado ao secretário. E aí, eles utilizam essa narrativa nesse sentido. Mostraram que até mesmo depois da Lei Orgânica Nacional, em Tocantins, já foi o único estado que eles trouxeram, havia ainda esse modelo, né, híbrido, e que insistem que querem manter essa situação. A gente argumentou no sentido de que, quando não havia norma geral, o Estado tinha autonomia plena, né, para gerir isso, seria a Polícia Civil, né, a sua autonomia. Mas agora, com a Lei Orgânica Nacional, eles não teriam mais essa possibilidade. Né? Então, eles não podem ir de contra a Lei Orgânica Nacional. Tivemos uma reunião na diretoria, a diretoria firmou o pé no sentido de que eles devem integrar a Polícia Civil, são policiais civis, devem integrar a estrutura da Polícia Civil, né? Deve ficar subordinado ao delegado-geral, né? Não por uma questão meramente sindicalista, mas por uma posição legalista, né? Não há outra polícia, né? Não há outra polícia científica. Não há o que se falar dessa autonomia administrativa da polícia. Então, diante desse contexto, não por uma questão sindicalista também, a gente entendeu que ela deve permanecer e a gente deve bater posicionamento nesse sentido. Ocorre que é necessário ampliar essa discussão com toda a classe, né, para que então a gente vai fazer essa consulta aí, né, via Google Formulário, para que a classe, né, se informe qual é o seu desejo, né, que eles se integrem efetivamente. É importante. Eu tive uma vez a oportunidade de conversar com a diretora da academia, né, da escola superior. Ela também falou da necessidade, até porque grande parte dos mestres, doutores, são os peritos criminais. Só levando outra situação, os médicos legistas tiveram aqui, eles querem ficar efetivamente na Polícia Civil. Para ele, pouco importam se na estrutura da SDS ou na estrutura da... Eles querem ficar na Polícia Civil, eles não têm interesse em deixar de ser policiais, por exemplo. Então, é mais talvez uma briga particular dos peritos criminais, né? Então, nesse contexto, a gente decidiu ampliar essa discussão com toda a categoria, né, para que a gente possa chegar no posicionamento e dizer, ó, não, a categoria entende que até porque a Constituição Estadual diz isso, só existe uma polícia judiciária, né, não há oportunidade de criar essa nova estrutura. A Polícia Científica, para você ter ideia, foi criada aqui, né, mediante um decreto. Então,
a diretoria firma o posicionamento que ele deve integrar a estrutura, né, seja para fortalecer, seja para fortalecer. A gente vê também um posicionamento, né, que eles querem ficar nessa autonomia também para atender o Ministério Público, atender a Defensoria, atender, possivelmente, a Polícia Militar, mas que para fortalecer a Polícia Civil, né, fortalecer, né, investigações criminais, né, é interessante que eles permaneçam aqui na Polícia Civil, né, pelo que a gente já vem se posicionando, né, pela questão legal, né, pela norma geral, já se posicionar nesse sentido, e por entender que ainda não existe a polícia científica, e por entender que é melhor para a estrutura da Polícia Civil, melhor para a estrutura da investigação e melhor, inclusive, para a sociedade. Então, é nesse sentido que a gente traz esse debate aqui, né, rapidamente, esse debate aqui para os demais associados, para quem quiser se posicionar, para quem quiser debater, para quem quiser falar alguma coisa, porque logo em seguida a gente sai com essa consulta à categoria para que a gente firme posicionamento. Não sei se alguém já levantou a mão aí, não sei se alguém quer falar alguma coisa, não sei se a doutora Cláudia quer tecer algum tipo de comentário. Não, não. Você foi ótimo. Perfeito. Doutor Elielton, não sei se quer falar alguma coisa também. Oi, Diego. Eu estava dando uma olhada aqui e, assim, eu acho que um ponto muito importante tem que ser levado em consideração é que antes da criação da norma geral, por meio da União, né, que é a Lei Orgânica Nacional, existia essa liberalidade ou essa liberdade de cada estado criar a polícia científica, né, as superintendências de polícia científica. Ocorre que em 2023, na verdade, a lei orgânica veio só confirmar uma ação que já existia, que foi julgada pelo STF em 2020, dizendo que a polícia científica integra a polícia civil. A polícia científica pode até sair do escopo da polícia civil, mas se assim optar, tem que ser virando o Instituto de Perícia, não um órgão policial. Exatamente pelo motivo que você disse, que a Constituição Federal não criou uma nova polícia. Então, a polícia científica, na verdade, são policiais civis. E se são policiais civis, eles têm que integrar a polícia civil para ter todos os direitos de porte de arma, aposentadoria, enfim, todos aqueles direitos que a gente tem como policial civil. Ou, caso contrário, se o Estado opte por não inserir a polícia científica dentro da polícia civil, por não existir uma outra polícia, aí ele vai ser um órgão autônomo, um órgão de perícia igual a qualquer órgão estatal. Então, assim, a lei orgânica só veio confirmar uma decisão, uma ADI, até conferi aqui a ADI que foi interposta pela Associação Nacional de Delegados. Isso aí já foi confirmado pelo STF, pelo Pleno. Então, assim, não é uma questão mais de aí, né? Não há uma questão mais de a gente quer ou não quer. O fato é que existe uma lei orgânica nacional e a gente tem que fazer, todos os estados terão que fazer as leis orgânicas estaduais. E a gente não pode criar uma lei orgânica estadual que já seja inconstitucional. Eu acho que aí é um tiro no pé também. Porque, obviamente, se a gente deixa da forma que está, a gente está criando uma lei orgânica que vai ser questionada no STF lá na frente. Então, assim, é uma questão de necessidade, não é uma questão. Porque, para a gente, teoricamente, não faria tanta diferença, vamos dizer assim, porque a coisa funciona hoje. Mas, para fins de legalidade, de necessidade, esse é o momento de que ou eles vão ser inseridos dentro, de verdade, né, legalmente, dentro da Polícia Civil, ou vão ter que virar um órgão autônomo de perícia sem as prerrogativas de um órgão policial. Nesse sentido, eu acho que é muito mais prejudicial para eles virar um órgão autônomo, porque eles vão perder todas as garantias e os direitos de um policial civil. E, assim, fora isso, que a gente tem que lembrar que a polícia científica não é formada unicamente pelos peritos criminais de natureza oficial. A gente tem que aí falar que existem os médicos legistas, que, salvo engano, eles são a favor de que a polícia científica integre a polícia civil. E quanto à questão de autonomia, veja, a autonomia, não diria nem autonomia, né? Independência. A independência técnica,
existe para todo mundo. Nós somos delegados de polícia aqui, nós temos um chefe, temos um diretor, temos o seccional, e, obviamente, todo mundo sabe que a gente tem autonomia técnica, e eu acho que ninguém vai chegar e faça isso ou deixe de fazer. Isso não ocorre nem para a gente, e, então, com certeza não ocorre para eles também. Então, não há prejuízo algum para fins de trabalho para eles integrar novamente, formalmente, a Polícia Civil, porque, por necessidade, vão manter a autonomia técnica. E, assim, os médicos legistas, algo que me consta, eles também têm interesse de ficar na Polícia Civil. Então, assim, a gente vai criar uma lei orgânica estadual inconstitucional, que já existe uma decisão do STF. Eu acho que não faz sentido. E, como eu já me posicionei antes, não é uma questão de vontade mais, é uma questão de legalidade. Então, assim, eu acho que é só mais assim, os delegados, né, como representantes da Polícia Civil, informarem a questão da necessidade e da legalidade de integrar a Polícia Científica novamente, deixando claro para eles que a autonomia técnica e tudo acontece da mesma forma. E é isso, assim, na verdade, vai depender do governo. Se o governo tiver interesse de fazer ou de contribuir para que a lei orgânica seja uma lei orgânica constitucional que não venha a ser questionada no Tribunal Superior, eles têm que fazer isso, não é vontade, eles têm que fazer isso. Então, eu acho que é muito mais trazer isso, não é uma questão de necessidade e de legalidade, não é uma questão de vontade. A gente tem que criar uma lei orgânica que não seja questionada lá na frente. A minha opinião é essa. É interessante isso, porque eles criaram essa narrativa de interferência, né? Os peritos criminais criaram essa interferência. Se for subordinada ao chefe de polícia, vai haver interferência. A médica legista que teve aqui, ela disse, não, porque teve uma vez que um delegado pediu para fazer isso, isso e isso. Aí eu disse, e a senhora fez? Não, eu expliquei tecnicamente que não poderia. Pronto, está resolvido. É isso, né? A independência técnica está prevista na lei deles, né, que é na lei 12.030, assim como está prevista no Código de Processo Penal. Então, ninguém quer interferência na independência técnica, é autonomia administrativa, né, que eles devem ficar subordinados. Então, eles criaram essa narrativa de interferência, não que vai ter interferência. A gente teve um debate aqui que chegaram a dizer, não, mas que a gente deve estar no local de crime, o delegado quer que a gente pegue um objeto que a gente acredita que não está relacionado. Bem, mas ele acredita que está relacionado. Ele pode ter recebido, por exemplo, informação de que aquele copo ou aquela arma que está no local imediato pode ter a relação. Você coleta e depois fundamenta dizendo que não tem relação com o crime ali, né? Que o vestígio não tem relação direta com o crime ali investigado. Então, isso não tem nada a ver com perda de autonomia, né? Então, existe essa narrativa Quero aí fazer um comentário, assim. para que, de alguma forma, diga que vai haver interferência. Eu gostaria de fazer um comentário. Só um minutinho, por favor, que talvez agregue, né, essa informação. Nessas últimas reuniões, né, da elaboração, da atualização da minuta, eles deixaram bem claro que eles querem continuar, né, porque, segundo eles agora estão realmente sobre a tutela, né, respondem só à SDS, porque eles querem ganhar a mesma coisa que o delegado de polícia. Tudo isso é para poder ter o mesmo direito financeiro. Comentaram também, eu achei bem interessante, essa questão do perito papiloscopista, que está querendo ser de natureza criminal, e eles não querem, porque eles dizem que os peritos papiloscopistas trabalham pouco. Realmente são 8 perícias que eles dominam, não é? E aí eles dizem que eles vão trabalhar pouco e nós trabalhamos muito, e querem ganhar a mesma coisa que a gente, que é em torno de 120% a mais. Eu não quis polemizar quando Enoque estava me dizendo isso, mas é interessante, porque os peritos também é a mesma situação. O trabalho deles não tem a mesma densidade de um delegado de polícia e querem ganhar a mesma coisa. Então, assim, é bem relevante isso. E eu queria só comentar que entre eles também brigam. A APOC está brigando com o Cipocrim, enfim, eles não se entendem. Então, assim, é muito complicada essa parte. Aí eu só queria
comentar também que na sexta-feira eles estavam me dizendo que no Senado agora vai passar essa questão da independência da polícia científica, só não vai passar na Câmara. Eles ainda estão trabalhando isso, que está difícil. Aí eu só queria fazer esse comentário. É sobre a PEC da polícia científica, né? Exato. O Senado tá ganha a história, segundo o Enoque, não na Câmara ainda. Não, só em relação a esses comentários que você falou, eu acho que a questão salarial é uma questão secundária. Até porque é mais um motivo de dizer, por exemplo, os peritos da Polícia Federal, eles são integrantes da Polícia Federal e ganham igual a delegado federal. Eu não entro nem no mérito de trabalhar mais, trabalhar pouco, merece ou não merece. É um critério absolutamente legal e jurídico aqui. Assim, a gente não pode criar uma lei constitucional. O STF já disse que ou ele entra na Polícia Civil ou ele sai da Polícia Civil e vira um órgão autônomo sem as atribuições. Então, assim, a gente não tem o que fazer. O problema todo que aconteceu é que acabou o estado das coisas como eram antes. Antes, o Estado tinha o poder de legislar absoluto. Agora não tem mais. A gente tem que obedecer a lei orgânica e a decisão do STF que já foi firmada. Então, assim, essa questão de financeira é até um argumento que pode dizer para eles, olha, se for por isso, os peritos da Polícia Federal integram a Polícia Federal e ganham igual ao delegado federal. Então, esse argumento, não, a gente vai ficar fora porque fora a gente ganha igual ao delegado. Não, é muito mais fácil, talvez, dentro eles ganharem mais igual ao delegado, porque na Polícia Federal um perito ganha igual ao delegado. Não, então, não, assim, mas não, assim, o argumento deles é o seguinte, que se eles continuarem subordinados ao DG, nunca eles vão conseguir chegar, nunca vão conseguir ganhar a mesma coisa. É isso que Eliel está dizendo, falácia, porque os peritos federais estão subordinados ao delegado geral, ao 01 federal, e ganham a mesma coisa, entendeu? Ganha a mesma coisa. Pensava que fosse assim, saindo, né, também. Então, se a gente entregar a Polícia Civil, jamais a gente vai receber igual um delegado. Agora, eles são bem... É bom, então, que se converse isso com eles hoje, porque nós teremos essa reunião, né, com eles, porque eles, assim, tanto a APOC quanto o Cipolcrim é a preocupação central. Inclusive, eles dizem, a nossa preocupação é essa, eles não têm mais preocupação com nada. Já estão fazendo trabalho para o Ministério Público, já estão fazendo perícias para a Polícia Militar, entendeu? Isso aí tudo eles já estão fazendo. A preocupação deles é financeira, então talvez tenha que se trabalhar mais essa ideia. Na verdade, o Claudinha e Diogo aí, na verdade, o Elielto, ele mostra todos os argumentos sobre essa pauta aí. Meu sogro é perito criminal em Brasília. Ele ganha igual um delegado em Brasília, na PCDF. Não dá para... Ou eles vão ficar com a gente, ou eles vão sair. É simples assim, não dá para ficar. Porque está... Na verdade, ele não quer nenhuma subordinação ao DG. Meu sogro é perito criminal. Se eu fosse delegado em Brasília, ele tem independência técnica dele, eu não posso fazer nada. Se eu falar como delegado, pegue um copo que eu acho pertinente, a colete de provas é minha, e ele depois faz a análise técnica dele. A grande questão aí é se ele fica ou não fica. Se ele não quiser ficar, tudo bem, vai para a polícia, vira um órgão, outro órgão e segue a vida. Não dá para ficar nessa discussão, vai ficar, não vai ficar. Não é assim, constitucionalmente não tem como. Se eles quiserem sair da Polícia Civil realmente, eles vão virar outro órgão, como é em Alagoas, que eles são um órgão sem as garantias da Polícia Civil, simples assim. E já os médicos legistas já bateram o pé, disseram que não vão seguir essa posição, que eles querem continuar naturalmente, assim como policiais civis. Então, sim, eles disseram que na Polícia Civil eles ficam de todo jeito. Claro, porque assim, a lei orgânica seguindo, com eles entrando na Polícia Civil, é uma garantia para eles também, porque se fica nesse estado de coisas, esse negócio híbrido, quem garante que amanhã vai vir alguém e vai dizer, pronto, agora você vai ser órgão independente de perícia, igual a Alagoas, vai perder todos os direitos. Acabou. E aí? Vai vir um governador e vai dizer, vocês estão fazendo essa confusão todinha, então pronto, vai virar órgão de perícia agora. Eles não podem fazer nada, porque eles já não estão dentro da Polícia Civil, não vai ter a proteção da Polícia Civil, e tem o STF, a decisão do STF, que diz que pode ser feito dessa forma. Então, agora é muito mais uma coisa para eles ganharem. Veja, a gente tem que abrir eles têm que abrir um pouquinho
de dizer, realmente eu tenho que abrir por uma necessidade legal. Se não fosse criada a lei orgânica, ninguém estava falando isso. O problema é que vai ser criada a lei orgânica daqui. E a lei orgânica daqui tem que obedecer à lei orgânica nacional. Agora não tem mais querer. Agora só tem dois, ou fica ou sai. Nesse cenário, é muito mais inteligente que eles fiquem. E aí eles lutam lá em Brasília pela PEC deles. Porque passando a PEC, eles vão sair da Polícia Civil, ok. E agora aguarda esse trâmite todo dentro da Polícia Civil, né? Que é muito mais inteligente. A questão remuneratória, mesma coisa. O Arcanjo acabou de falar. E na PCDF também, os peritos estão lá dentro da Polícia Civil, ganham igual o delegado. Na Polícia Federal, estão dentro da Polícia Federal, subordinados ao diretor-geral da Polícia Federal e ganham igual o delegado. Aqui não ganha, beleza, não vou entrar nesse mérito, se merece ou não merece. O fato é que, se eles estiverem dentro, subordinados ao diretor-geral, isso não é impedimento nenhum de que eles venham ganhar igual um delegado. Não muito é. Sensato, muito sensato. Agora tem uma questão que eles estão querendo, né, inserir na lei, não é, Diogo? Na nossa lei. Muito sensato, tudo isso que você falou, naturalmente todos nós concordamos. Mas eles, na sexta-feira, ficaram se sentindo traídos porque nós estávamos fazendo essa nossa reunião. Eu gostaria que Diogo explicasse melhor, porque hoje eles vão vir com uma ideia de fazer um adendo sobre uma lei específica de autonomia. Na reunião aqui, eles disseram, olha, só continua se ficar nesse modelo híbrido. E aí depende de você, Diogo. Eu fiz, olha, eu já tenho meu posicionamento pessoal, mas eu não posso decidir pela classe toda, né? Meu posicionamento pessoal é que depois da lei orgânica, infelizmente, não há viabilidade nenhuma, né? Mostrei lá todos os argumentos, não há viabilidade nenhuma. Mas veja, eu não posso decidir, né, sem consultar a classe. Então, né, inicialmente teve uma reunião da diretoria que se posicionou no sentido da permanência deles, né, integrada à estrutura da Polícia Civil. E a gente está se posicionando novamente, está levando esse argumento para a classe para ele continue aqui, né, por uma questão legal, por uma questão constitucional, permaneçam na estrutura da Polícia Civil. Mas quer ampliar essa consulta aí com a base, né, é importante essa ampliação de consulta com a base para que a gente possa, né, ter uma decisão mais legítima. Né? Ô, Diogo, só para me situar também, situar a gente, qual o posicionamento do Simpol nisso tudo? Simpol entende que eles devem permanecer dentro da Polícia Civil. Né? Eles entendem, eles querem os melhores mundos, eles querem ficar subordinados e que os direitos da Polícia Civil, eles já se posicionaram também que eles devem integrar a estrutura da Polícia Civil. Beleza. Bem, alguém tem mais alguma dúvida, algum questionamento? Doutor Breno Maia. Eu acho que é mais importante, Diogo, na verdade, perguntar, se posicionar, né? Pelo que as pessoas falaram, por exemplo, eu, você, Claudinha, Silvestre, Arcanjo, que falaram aqui, eu acho que todo mundo se posicionou no sentido de que a lei orgânica tenha que incluir os peritos criminais e os médicos legistas dentro do âmbito da Polícia Civil. Se alguém discordar, é importante que traga essa posição também, até porque aqui vai ser a posição oficial da associação. Né? Olha, bom dia a todos. Eu queria dar uma palavrinha do doutor Diogo. Posso? Pode, manda aí. 5 minutos, viu? Depois dessa gracinha sua, talvez eu leve 30. Vou fazer um introito feito João de Brito. Primeiro eu tenho que... Bom dia a todos aí, desculpa, Diogo Azona. Concordar com ele. Eu só queria lembrar que a gente tem que acabar com esse nome, acabar com essa palavra polícia científica. Eles podem entrar como Diretoria Geral de Perícia Criminal, Forense, que for, perícia técnica, mas não são de jeito nenhum polícia científica. Polícia científica não existe. Dito isso, lembrar que havia uma ideia de ser criada uma Diretoria Geral de Perícia Criminal, onde teria o IC, o IML como institutos no nível de departamental, na época foi pensado assim, e não há nenhum impedimento que o médico legista venha em separado do IC. Aliás, mesmo que o IC venha, você pode ter a perícia médico-legal e a perícia técnica, vou chamar assim. Mas eu queria lembrar, senhores, que existe também 2 cargos lá que parece que estão boiando nessa história, que é o chamado agente de perícia criminal e o agente de medicina legal, ambos agentes.
que hoje estão em nível superior, equiparados aos agentes de polícia, que serão oficiais investigadores. Eram um nível médico até inferior. Que eu acredito que mais à frente deveriam entrar como oficial investigador. Cada vez mais que a gente segmenta cargos, nós perdemos, sim, perdemos em poder, perdemos em dinamicidade. Isso é importante que sejam funções onde os investigadores, os agentes, eles têm o básico de polícia na academia e depois você vai fazendo especializações para cada área. Isso aconteceu lá no FBI americano e devemos pensar nisso também. A segmentação é ruim para nós. Como criaram lá atrás a segmentação do perito, do papiloscopista policial, que era isso, depois que ele inventou em ser perito papiloscopista, porque é perito nisso. Então, o delegado de polícia poderia ser delegado perito em investigação. O agente investigador é perito em investigação. Esse nome não se adequa tão tecnicamente, eu não vou nem seguir esse caminho aí, mas eu queria apenas lembrar que é possível, sim, os médicos legistas permanecerem totalmente separados, ainda que os peritos viessem, e que devemos também considerar mais à frente a passagem para oficial investigador, o que seria muito bom para todos, inclusive no nível financeiro. E não vejo problema, como disse Elielton, que os peritos venham ganhar o mesmo que delegado. Eles estão, em tese, no mesmo nível de gestão, porque fazem uma gestão da investigação pericial, enquanto perícia investigativa, e, constitucionalmente, a liderança, a chefia, o comando da polícia estadual é do delegado de polícia. Isso acabou-se. E eles estariam, então, subordinados, sim, ao delegado geral, administrativamente, mas não tecnicamente. Assim como nós, qualquer um de nós delegados aqui, estamos subordinados operacional e administrativamente ao delegado geral e aos subníveis de gestão, mas tecnicamente falamos aquilo que entendemos, porque quem assina o inquérito somos nós. E assim também com eles. Essa narrativa deles tem que ser desconstruída nesse sentido. Era isso, Diogo. Muito obrigado. Valeu, Silva. Só lembrando, né, e aí já há uma posição firme no sentido de que os nem mais auxiliares de médico legista, agentes de medicina legal e agentes de perícia criminal, no sentido de que... Sim, mas eles são, na verdade, auxiliares. Mas, como agentes hoje, nada impediria deles serem oficiais investigadores. Isso, eles já trouxeram vários argumentos no sentido que dá para integrar. Eu sempre disse que eu achei que é fácil integrar os agentes e escrivães. Eu tinha certa dificuldade, né, em virtude que eles têm um ingresso diferente, apesar dele ter salário compatível, salário similar, há alguns tipos de atribuições. O ingresso deles é por outro concurso, a academia deles é diferente, mas eles mostraram que havia essa similitude, essa equivalência, de que daria, sem problema nenhum, haver essa transformação. É a função, e isso reforça a nossa academia, a nossa Escola Superior de Polícia, como funções, como especializações em todos os níveis. Imagine agora, eu vou fazer um pequeno, sei que a Adalberto quer falar aí, mas se no Exército Brasileiro, agora eu vou ter o Exército de Infantaria, vou ter o Exército de Cavalaria, o Exército de Material Bélico, não existe. Essa segmentação ela é burra, ela é equivocada, e ela desconstrói a nossa força política. Se o problema é financeiro, está resolvido. Para mim, não há problema nenhum. Doutor Diogo, doutor Silvestre, só complementando aqui, Diogo, corroborando o que o colega falou, de fato, quando a gente analisa essa questão dos peritos, a atuação deles está diretamente integrada à cadeia de diligências que compõe o inquérito policial, que é presidido pelo delegado. Então, assim, a perícia, ela não é uma atividade isolada, ela se insere como um dos elementos fundamentais da investigação. E a responsabilidade última recai sobre o delegado. Inclusive, é comum o próprio Poder Judiciário, o Ministério Público,
exigir do delegado explicações e resultados periciais. Volta e meia a gente recebe, né? Para que a perícia seja juntada no inquérito. Então, separar a perícia da Polícia Civil é você fragmentar um processo investigativo que deve ser coeso e articulado. A permanência dos peritos na instituição, na Polícia Civil, é uma questão de eficiência e racionalidade investigativa, não tem razão de separar. Doutor Adalberto está querendo falar. Obrigado aí, Vicente. Doutor Adalberto está querendo falar, eu acho. Doutor Adalberto. Quer falar, doutor Adalberto? Eu não entendi. Ele falou alguma coisa sobre oficial de vestígios e tal. Diogo, Diogo, eu queria aí só reforçar uma coisa que Silvestre disse importante, que não é o escopo da central da reunião, mas obviamente interfere. Eu vejo, e como Molina disse, que muito tem a parte da política, tem a parte da política sindical, vamos dizer assim, mas tem a parte financeira deles, que é vamos dizer assim, um destino que eles querem vir a ganhar igual delegado futuramente. Eu acho que um dos discursos que a gente poderia fazer é exatamente o que o Silvestre fez. Veja, o que a gente vai discutir aqui não é remuneração nem nada. Porém, vocês têm o controle da perícia criminal. Então, assim, o que eu acho que é dizer, se vocês politicamente conseguirem ou virem a ganhar igual o delegado de polícia dentro da instituição, pelo menos por parte da Associação de Delegados, ninguém ia achar ruim. Ninguém ia brigar por causa disso, não. Agora, veja, é uma força de vocês. Vocês que têm que conseguir isso. Agora, resistência nossa vocês não vão ter. Porque já existe isso na Polícia Civil do Distrito Federal, na Polícia Federal. Até 2015, né, existia aqui. Eles ganhavam praticamente igual a delegado. Eu acho que não. Acho que então, esse é um argumento. Essa mudança de paradigma aí, porque eles não aceitaram também o subsídio, então eles ainda não recebem via subsídio, né? Então, na verdade, foi uma questão política, na realidade. Em 2016, na negociação salarial, que havia aquela última negociação salarial que foi criado os substitutos, o secretário de administração à época, o Milton Coelho, ele disse, olha, eu até aceito os peritos criminais ganharem igual ao delegado, mas os médicos legistas não devem ganhar igual ao delegado, sabe? Porque eles trabalham muito fora, né? Então, ele não tem esse sentimento de pertencimento, assim, né? Então, eles olha, para os peritos criminais, eu até considero equiparar, mas para os médicos legistas eu não vou equiparar. Né? Isso foi um posicionamento político à época. E aí, de maneira... Eles são o mesmo sindicato, né? São o mesmo sindicato, e aí eles disseram, não, então a gente vai... Aí saíram dessa mesma estrutura hierárquica. Isso não foi só política, não. Aqui, em verdade, é essa. Os médicos legistas fazem um esquema lá que tem. Isso quer dizer então, agora. O cara não dá. Que isso deveria existir. Encerrar. Ele tem que dar, ou ele vai dar 12, é que tem. Agora, não é possível, como eu já vi acontecer, com todo respeito, que tem médicos amigos, você tem 4 médicos de plantão no dia. Cada um dá 6 horas. E pode ter 2 empregos. Então, ou cada um dá 1 por semana, né? Aí, olha só, tem que ter alguma coisa. Não, exato. Eu também concordo com o Silvestre aí. Porque, veja, se você vai receber a mesma gratificação de quem preside a investigação, tem toda aquela responsabilidade, óbvio que eles têm uma responsabilidade muito grande também. Então, cabe a diretoria, ou enfim, se eles tiverem a própria polícia, cobrar isso deles, porque eles vão receber uma remuneração muito maior. Mas, veja, o fato é que obviamente, ninguém vai entrar nesse mérito na reunião, mas eu acho que é chegar para eles e dizer, olha, vocês ganharam igual a gente até praticamente 2015. Veja, se vocês integram aqui novamente, vocês podem tranquilamente ganhar igual a delegado. Óbvio, vai ser uma briga de vocês para vocês novamente ganharem igual a delegado. Não vai haver resistência nenhuma da Polícia Civil para que vocês venham a ser equiparados a delegado de polícia, porque vocês têm uma atribuição parecida de chefiar a perícia criminal. Ocorre que isso só vai acontecer se vocês estiverem dentro da Polícia Civil. É óbvio, porque já existe na Polícia da Distrito Federal, na Polícia Federal, já é assim. Então, usem esse precedente e usem isso como argumento de dizer, tudo bem, a gente vai voltar para a Polícia Civil, mas a gente quer ganhar igual delegado. Ok, da gente não vai haver resistência nenhuma.
Eu acho que é Leandro, eu acho um que ótimo argumento. é por aí mesmo, porque eles estão bem preocupados com isso. Acho que se tiver asseverar dessa segurança para eles que a gente não vai obstar, eu acredito que, Exato. porque Eu acho eles que é o vão ficar, caminho. é, Vão ficar aliviados e dizer, porque eles estão vamos com medo ficar de um vir pouco, na pelo Polícia menos com Civil. relação a isso, já que eles, que ambos, né, tanto a POC como o Silpocrim, falaram muito sobre isso. A preocupação deles é financeira. É interessante isso, porque eles não falaram assim uma coisa abstrata, não, eles foram bem claros nesse sentido. A nossa preocupação é essa, a gente quer ganhar igual a delegado, como a gente ganhava no Uhum. passado, né, quando teve E a gente fala oportunidade. para eles que, ó, no Distrito Federal já existe, na Polícia Federal já existe. Se brincar, outras polícias já tem também, que o perito ganha igual a delegado. E aí, veja, é uma conquista que vocês têm que ter. E não vai haver resistência nossa, pode ter certeza. É Agora, tanto a gente só vai defender quem está na nossa instituição. Isso é É tanto fato. que eles não querem os papiloscopistas juntos, né? Os peritos, a gente não pode mais falar papiloscopia, tem que falar perito e papiloscopista, eles não querem juntos, porque justamente eles disseram assim, olha, se entrar, que são quase 300, aí a gente não vai conseguir, aí é que a gente não consegue mesmo ganhar mais, porque vai juntar mais gente. Então, assim, veja que é sempre essa preocupação, né? O perito papiloscopista não pode fazer parte, porque senão a gente não consegue ganhar mais. Então, assim, sempre permeia essa situação financeira. Eu acho que essa questão dos peritos papiloscopistas terá que passar por uma intervenção de um tribunal superior. Na verdade, é essa. Enfim, enquanto um tribunal superior do STF aí não decidir sobre essa unificação ou não sei o que, realmente vai ficar difícil para eles, né? Mas, assim, eu acho que essa é uma briga secundária, porque eles já vão ser policial civil, os peritos papiloscopistas já são polícia civil, e, enfim, aí vai ter que se entender aqui. O fato é que a discussão agora da polícia científica não tem como ficar mais da forma híbrida que está por uma necessidade legal. E o que a gente pode falar para eles, para deixar eles mais tranquilos, ó, vocês vão ter que vir por uma necessidade legal, jurisprudencial, já vocês vão ter que vir. Agora, vocês vindo para cá, vocês podem correr atrás para ganhar a guarda delegada, a gente não vai ter resistência nenhuma, não. Pode ficar tranquilo. Ouça. Doutor Breno falou aí, gostaria de saber da questão da gratificação, foi mencionada na reunião. Alguns colegas também estão pedindo assim, a minuta da lei orgânica. A gente está terminando as reuniões aqui. Assim que ele tiver ela redonda, a gente passa para a categoria, para que a categoria também possa se manifestar. Aliás, ele pegou a minuta de 2001, 2002, estamos fazendo adaptações, e havia uma sinalização de que o SDS, né, queria uma gratificação, uma lei orgânica sem impacto financeiro nenhum. Então, a gente quer, acho que isso é impossível, e aí a gente escolheu algumas diretrizes, né? Ou seja, aqui são escalas na nossa carreira. Seria a promoção, a gente tem aí colega com mais de 17 anos sem perspectiva de ser promovido. A gente fez uma linha aqui, a nossa turma, Breno, por exemplo, deve ser promovida toda ela daqui a 10 anos, né? Porque tem uma média de 5 a 6 promoções por merecimento. A acumulação de serviços já está previsto na Lei Orgânica Nacional. O auxílio saúde também previsto na Lei Orgânica Nacional. Né? A gente queria também questões como a hora extra e os adicionais de caráter indenizatório. Tudo isso já está previsto lá. A gente quer colocar nossas gratificações como percentual, né, como coeficiente do nosso subsídio, porque aí jamais a gente briga por isso, sei lá, chefia de delegacia ser 10% do subsídio. Né? E aí a gente quer pegar o valor próximo que seja hoje, para que não haja esse impacto financeiro que assuste o governo, né? Se for, sei lá, 5%, para que a gente nunca mais tenha que brigar com isso. Então, aumentou o subsídio, logicamente aumenta o valor dessas gratificações, né? Porque não existe a gente ficar 17 anos sem, a gente conseguiu agora 20%, que foi nada, veja. Não foi nada, foi 20% e não foi nada praticamente. Mas a gente quer que seja, já que está previsto, a gente quer que seja de caráter indenizatório, como prevê a Lei Orgânica Nacional, e a gente quer que fosse um coeficiente, já para que a gente não... Se a gente conseguir esses dois posicionamentos, Breno, a gente quer que a gratificação seja no percentual próximo ao que é hoje, sabe? Para que a gente nunca mais brigue ela todo ano, tem que brigar com ela. Então a gente briga por subsídio e ela aumenta consequentemente. É uma luta árdua aí, sabe? Seria assim, vamos dizer, o melhor dos mundos. Se a gente conseguir o adicional para o caracterizatório, né, e os demais, acumulação de serviço, todo exercício de caracterizatório, seria o melhor dos mundos aí.
É por isso que a gente acha que essa briga no valor da gratificação agora, eu acho que não é interessante a gente brigar, sabe? Só pegar esse valor e transformar em coeficiente. Tá sem som. Só posicionando com relação... Pronto, agora melhorou. Tá, então, mas o que eu penso é o seguinte, eu entendo que a melhor saída é o percentual, realmente, em cima do vencimento. Agora, essa justificativa, eu acho que não é muito coerente, sabe, Diogo? Assim, não, porque aí se a gente tiver uma gratificação, a gente só vai precisar brigar pelo aumento. Mas se a gente tiver um percentual muito baixo da gratificação, como você sugeriu, eu não sei, talvez a título só de exemplo, não, 5%. 5% é muito baixo. Por mais que o vencimento da gente aumente, entendeu? E ele não vai aumentar a nível galopante, não. O aumento sempre vai ser muito pequeno. Acaba que o percentual vai refletir um valor irrisório também, do mesmo que a gente ganha hoje. Entendeu? Então, acho que se for para brigar por um percentual, para a gente não ter mais dor de cabeça com brigar para gratificação e brigar por aumento, a gente tem que ter um percentual que não corresponda ao que a gente ganha hoje, mas sim o que a gente acha que merece. Porque se for para brigar, é para a gente brigar por uma coisa que vale a pena. Tá entendendo? Porque assim, 5% de pouco é pouco, 5% de muito é muito, mas a gente nunca vai ganhar muito mais do que a gente ganha. Os aumentos são pequenos, a gente está ganhando o quê? R$ 1.000, R$ 2.000, entendeu? Líquido por cada ano que passa. Isso, quando se reflete num percentual para a título de gratificação, isso é muito pouco. Acaba que a gente joga uma olhada e não sai de problema. Eu entendo, Breno, mas é porque tem, por exemplo, se a gente conseguir talvez o auxílio de saúde, se a gente conseguir as acumulações, eu entendo que acho que eu concordo com tudo que você está falando, tá? Eu concordo contigo, eu sempre fui defensor da gente brigar por essa questão. Mas veja, havia um auxílio de saúde que beneficia também os aposentados, né? Uma acumulação de serviço, né? Hora extras. Então, assim, é tanta briga que brigar por aumento dessa gratificação agora, né? Como já houve um incremento, eu acho que isso ia talvez dificultar, sabe? Sim, mas o que você está querendo dizer assim, o percentual seria um percentual por acúmulo de delegacia, é isso? Sim, acumulação de serviço, auxílio saúde. A progressão de carreira tem um problema também de progressão de carreira. Veja quantos problemas a gente tem. Se a gente conseguir grande parte disso, seria uma vitória para a categoria. Tudo bem. Cara de indenizatório, hora extra. E eu estou falando de grau de importância. Se a gente conseguir alterar a nossa estrutura de promoção, se a gente conseguir a acumulação de serviços, se a gente conseguir o auxílio de saúde, se a gente conseguir a hora extra, né? Tudo está previsto lá na lei orgânica. Não, tudo bem. Eu acho que é importante, mas ela fica um grau secundário. Mas assim, o mesmo raciocínio que eu fiz para uma gratificação de chefia, por exemplo, que, por exemplo, você está dizendo que não é tão importante, tudo bem. Em grau de importância já não está nessas prioridades. Seria essas outras que você falou. Mas o raciocínio é o mesmo. Se o percentual por acúmulo de delegacia for pequeno, entendeu? A gente vai acabar ganhando a mesma coisa. Vê só. Rapidinho. Deixa eu só falar uma coisa, Diogo. Rapidinho, esse acúmulo de delegacia, o de saiu agora, o de Alagoas, que é até complicado assim, calcular, que ele pega o dia e tal. Mas o melhor acumulação que tem é do Rio Grande do Norte, que é 1/3 do salário. Porque você está ocupando uma pessoa, 1/3. Eu acho que não pode exigir menos que 10%, né? Por que 10%? Porque o Ministério Público e o Judiciário ganham 10%. Eles ganham 10% para acumular 10% do subsídio, 10% para acumular uma unidade, mais 10% para acumular outra. Se ele acumular a terceira unidade, é gratuita. Então, a gente, no mínimo, queria esse 10%, sabe? O adicional de acumulação. Diogo, Breno, deixa eu falar uma coisa. Porque, assim, na formação da lei orgânica da gente, o secretário foi claro em dizer que não iria aceitar se houvesse um aumento de despesa muito grande. Então, vamos botar em números, por exemplo, tá? Vou pegar aí a chefia de uma delegacia especializada. Com aumento agora foi R$ 1.500. Isso corresponde a mais ou menos 5% do subsídio do especial, um exemplo, tá? Então, o que o Diogo está querendo dizer é que se a gente transforma isso, em vez de 1.500 agora 5%, não tem um aumento grande de gratificação. Aí eu concordo com o Breno. Mas aí a gente está trocando sempre por meia dúzia. Beleza? Beleza. Só que isso depende da forma como a gente faz. Porque, primeiro, o mais interessante e o mais importante é a gente passar a lei orgânica.
Não adianta a gente chegar lá e botar 10%, que aí seria R$ 3.000 de gratificação, que automaticamente a SDS não ia aprovar. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode, de fato, botar 5%, mas botar na lei orgânica, formando que um piso não será menor do que 5%. E a regulamentação pode ser feita pelo ato do chefe de polícia, por SDS, pode botar 10%. Então, veja, para passar a lei orgânica, a gente passa com 5%. Mas, próximo ano, a gente pode, administrativamente, brigar para que seja 10%, 12%, 15%. Pode ir aumentando isso depois de aprovada a lei. Porque, assim, para aprovar a lei, se a gente botar 10%, não vai aprovar. Então, a gente pode botar, por exemplo, de que o delegado de polícia fará jus à acumulação que não será inferior a 5% do subsídio atual. Um exemplo. Veja, não será inferior a 5%, ou seja, não será inferior ao que você já ganha hoje. Próximo ano, a gente pode chegar lá e fazer botar para ser regulamentado. Ah, beleza, não é menor que 5, a gente briga por 10, briga por 12, briga por 20, briga por um terço. Só não pode ser menor que 5. É o que funciona como o piso salarial dos professores, por exemplo. O piso salarial dos professores, sei lá, é R$ 2.000 no Brasil. Mas tem vários professores de vários estados que ganham 4. Isso depende do ato administrativo do chefe do administrador. Então, eu acho que a gente tem que tentar unir uma coisa à outra. É isso que eu exatamente disse. O que o Diogo disse é: se aumentar muito, não vai passar. Então, a gente tem que fazer passar. Então, deixa 5%. Ah, mas aí, para não trocar 6 por meia dúzia, a gente bota isso como mínimo na lei, botando como mínimo, porque próximo ano a gente pode, exatamente pelo que o Breno disse, numa movimentação, dizer: ó, a gente quer 10%. Você não está violando a lei passou, e você pode tranquilamente brigar lá por ato normativo do governo do Estado, botar 10%. Não está obedecendo a lei. Então, a gente pode usar esses índices como o mínimo, como um piso. É uma sugestão. Sim, mas em relação os outros benefícios de auxílio de Em saúde, todos. também não vai aumentar? Em todos. Porque assim, auxílio de saúde, por exemplo, a gente não tem. Né? Sim. A gente não tem. Aí teria que ser estipulado um valor. Aí eu não sei qual seria o valor aceitável, Diogo, pela secretaria. Porque assim, não ter impacto financeiro é impossível. Vai ter um impacto financeiro mínimo. Então, assim, a gente tem que negociar qual é o valor mínimo aceitável. Em vez de botar o valor, bota a porcentagem. Tudo que a gente puder botar a porcentagem e falando isso como mínimo, eu acho que é válido. Porque assim, a acumulação de delegacia tá agora R$ 400, pô, vamos ver se a gente consegue botar 5%, que vai para 1.500. Veja, é aceitável 5% do subsídio, uma acumulação de delegacia. A chefia de delegacia, em vez de ser 1.500, vamos botar 5%? Inclusive, eu já até pensei isso, porque assim, alguns vão ser prejudicados, talvez. Porque, sei lá, quem é substituto? E aí, como é que faz? Vai ser 5% de subsídio? Então a gente tem que pensar isso também, porque 5% do especial é a mesma coisa, mas 5% do substituto não é. Então a gente tem que ter esse jogo de cintura para quem está entrando ou que está como substituto não perca, entendeu? Então por isso que eu estou dizendo, a gente tem que botar isso tudo como piso. Como piso, porque não congela, a lei passa, não trava a gente e a gente pode brigar em cada movimentação para aumentar essa porcentagem, né? Eu acho que é por aí. Um caminho, né, pelo menos. Tem informação que eu queria dar sobre isso aí, pessoal. Breno está certo, Eliel está certo, mas eu queria explicar. Eu trabalhei isso com André Bush na época com Simona. A ideia de se passar a ser a coeficiente que já está razoavelmente segmentado, ela nos traria sim vantagens inicialmente, porque já é serviço que no governo do Estado as gratificações elas aumentam muito mais lentamente no espaço-tempo que o nosso próprio salário. Isso iria tirar esse problema, essa defasagem que fica muito grande. A segunda coisa, como eles são de natureza temporária, tudo aquilo que tem, eles são acumulados. Gratificações não são acumuladas. Então, quando a gente vai juntando esse quebra-cabeça de pequenas partes, de pequenos percentuais, o nosso termina aumentando. E a limitação do acúmulo de delegacia. Diogo mencionou aí, o terceiro é de graça. Nós temos que dizer, olha, só pode acumular até 2 e acabou-se. E o quociente, o coeficiente, ele poderia ser dentro do salário
do subsídio do cargo ou baseado no subsídio do último nível, que seria o ideal. Então, o coeficiente seria sempre em cima do último nível e você tem uma limitação, por exemplo, de acumulações e você tem a permissão para se acumular gratificar, ou melhor, acumular adicionais, que na gratificação não tem. Depois da lei passada, é muito mais simples se discutir pontualmente o aumento de um coeficiente, porque ele é muito pequeno dentro de uma lei grande que é discutida. Então, vale muito mais, do ponto de vista estratégico, nesse momento, definir um valor de coeficiente que seja próximo ao atual e baseado em cima do especial, porque nós podemos acumular e mais à frente nós podemos brigar. A SDS não tem interesse em impacto, é impossível não ter impacto. Mas a gente tinha uma carta na manga, por exemplo, a devolução de mais de 1.000 FGS que seriam devolvidas com a implantação do coeficiente. Então, vale a pena, sim, Breno, nesse primeiro momento, admitir que a gente não briga por esse valor, mas consegue transformar isso, e é o famoso comer pelas beiradas, se me permitem o uso dessa expressão. A gente consegue, com isso, acumular. E outra coisa, o coeficiente ele pode ser também progressivo. Por quê? Não é admissível que você... Vou falar agora de acumulação de delegacia. Você acumule uma, por exemplo, com 10% ou com 5%, como falou ali, Elton, em cima, vamos trabalhar em cima do especial, e aí você vai para a segunda, que você tem que transitar e fazer isso. Ele pode ser um coeficiente um pouco maior. Então, nós temos um campo de trabalho, depois de estabelecido o novo modelo coeficiente, que vai nos permitir brigar pontualmente e não no conjunto. Porque quando brigamos no conjunto, fica muita coisa para você defender, como disse o doutor Diogo aí. Então, vale a pena, nesse sentido, a gente afastar gratificações, ganhar um percentual, porque ela, quantos anos levou para a gente ter aumento de salário e quantos anos levou para ter aumento de gratificação. Então, ele seria atrelado, isso já é uma vantagem. Feito isso, a gente pode sim usar o lobby, usar a estratégia, usar a política e pontualmente ir lá, até com um jabutizinho velho de guerra, e opa, aquilo que era 0,05 passou a ser 0,08. Nem chama atenção. E nós, olha, André Bush e eu, na época, trabalhamos muito para usar o novo coeficiente de 0,10, 0,8, 0,08. Por quê? Porque não chamava atenção como percentual. Lembrando que o coeficiente é uma multiplicação. Então, se o coeficiente é 0,10, é 10% a mais. Mas não chama atenção no todo. Então, isso é importante. Acho que vale a pena nesse momento, porque a gente constrói uma base mais forte para que todos tenham esse acesso, e aí a gente vai somando. Inclusive, o chamado auxílio saúde, esse deveria continuar como auxílio e não como adicional, porque o adicional você não leva para a aposentadoria. O auxílio você leva para a aposentadoria, e isso é muito importante também. Era isso. Para colocar aí em miúdos, né, Breno? A nossa gratificação era 1.250, né, de titularidade, e dá mais ou menos R$800 líquido. Ela foi para R$1.500, né? Aumentou de R$200, eu acho. E se ela for para caráter indenizatório, aí sim, veja, a gente consegue dobrar o valor. E ainda é muito pouco, veja, a luta que foi para dobrar o valor, e ainda é muito pouco, porque foram 17 anos aí que a gente não teve aumento nessa gratificação. Como eu disse, eu acho extremamente importante, sabe? Mas eu acho que ficaria no plano secundário esse aumento aí do valor da gratificação. Porque ia gerar impacto financeiro e aí ia haver todo um retrocesso aí. Mas eu sempre briguei por isso, sabe? Há muito tempo eu brigo por isso. Mas
diante de toda a conjuntura aqui, de alterar, né, promoção, acumulação, problemas históricos que a gente tem aqui, eu acho que esse ficaria no plano secundário. Entendeu? Breno. Não, tá, assim, eu me expressei só em relação à gratificação de chefia de delegacia, mas na verdade eu estava querendo me referir a todas as gratificações e auxílios e tudo que tivesse, entendeu? Então, assim, em havendo um auxílio saúde, o coeficiente, como o Silvestre falou, que eu achei bem interessante, que foi o que ele disse, né, para acumulação de delegacia, tudo bem. Né? A acumulação de uma delegacia, de repente, se você acumular 2 ou mais, aí você aumentaria esse coeficiente. A ideia do coeficiente não é só para a acumulação, não. Ela foi posta no primeiro momento de hoje, só para lembrar aí, Breno, curso de extensão, curso de especialização. Então, a cada curso você tem, certo? E dependendo da construção, você leva isso também. Então, você vai ter o coeficiente como base de definição dos seus números. E a gente desatrela completamente da chamada gratificação, que tem lei própria para ser dita, porque ela é para o Estado todinho. Veja, quando a governadora, o governador, ele aumenta a FGS, ela não aumenta para a Polícia Civil, ela aumenta para absolutamente todos. Então, nós precisamos tratar algo que seja dentro do nosso campo, para a gente diminuir o raio de amplitude e, com isso, nós ficarmos mais fortes. Nós temos curso de especialização, nós temos atuação indeterminada. Por exemplo, especializada. Qual é o critério para ser especializada hoje? Não há critério. Então, você tem que ter especializado, o cara tem que ter curso especializado, vai com curso, para começar. Então, é a mesma coisa da inteligência, é o mesmo princípio. Hoje a gente só tem critério de curso, operações especiais e inteligência. Mas aí você tem rouba-banco, é uma especialidade. Homicídios é outra especialidade completamente diferente. Que você pode ter os adicionais de curso e os adicionais por integrar aquela unidade, o que vai fazer uma diferença. Lembrando aí, com todo respeito aos meus amigos, substituto, que substituto está nascendo. Então, o substituto ele não é dono de nada, o nome já diz substituto. Por isso, até que eu gostaria que a gente tirasse esse nome de substituto e tivesse o delegado em terceiro. Porque ele vai subir do mesmo jeito. Aí a gente tem uma forma, na verdade, de, nesse quebra-cabeça, somar mais coisas. Enquanto que a gente, quando tem gratificação, não soma. O coeficiente é a forma de calcular, alguns são auxílios, não é isso? E os outros são indenizatórios em razão de uma função temporária e limitante. Então, você está no especializada, você não é da especializada. Agora, o curso você tem e leva para a vida toda. Isso, inclusive, estimula que a gente tenha cursos dentro da Escola Superior de Polícia com qualidade, com regras para entrar e regras para ser aprovado, para que a gente possa, então, construir isso aí. E todo aquele que não quiser tem a liberdade de não fazer. E o cara diz, eu estou lá em Pacaembu e não quero ser porra nenhuma, não quero aumentar e não quero fazer mais nada, ele está lá limitado, está tranquilo. Me perdoe aí. Tá bom, Silva, valeu, obrigado. Alguém tem algum indagamento, alguma indagação, alguma pergunta? Doutor Wagner Domingues, doutor Ricardo Pereira, doutor Marcelo, doutor Marcos Omena. Bem, gente, é isso. A gente vai sair com esse questionário aí para a categoria se manifestar. Tá? Eu agradeço a participação de todos. Só para mostrar aí. 23 delegados presentes. 23 de um quadro. Depois o pessoal diz que não foi ouvido, depois o pessoal diz que não teve oportunidade, depois se critica. Eu peço aí aos colegas que estão presentes, que viram, que falaram, que digam isso, porque a omissão, no nosso caso de delegado de polícia, é muito grande, mas depois vem com uma cobrança. Eu, por exemplo, não estou vendo aqui vários delegados que recentemente vieram criticar e reclamar e cobrar informações, não estão aqui presentes.
São 700 de um quadro e nós temos 23 hoje. Um bom dia a todos. Beleza, valeu, Silvano. Obrigado, gente. Até mais.